Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast, já é o segundo episódio. E na conversa de hoje, eu queria, antes de apresentar o nosso convidado, queria já falar do nosso host, Pastor Edinho. Pastor Edinho, com a palavra, fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje está aqui conosco um amigo do coração, um amigo de verdade mesmo. Sempre esteve conosco. Nosso vereador daqui de Cachoeira Olha que Paulista. beleza. Aí, tá vendo? Olha só. E olha a coisa, convidamos ele de última hora aí. E Não tem isso não, ele veio mesmo. é isso aí. Certo? E a gente vai dar oportunidade para ele, Rodrigo, para ele estar Vamos se lá. apresentando, Isso para aí. estar falando um pouquinho dele. Muito Está bom. conosco nessa noite o nosso vereador, pastor Sérgio Lopes. Pastor Edson, é um prazer estar com os irmãos. Fico muito feliz pelo convite. Jamais poderia negar o privilégio de estar aqui. E, para quem não me conhece, sou o pastor Sérgio Lopes, vereador pela misericórdia de Deus em Cachoeira Paulista, pela bondade do povo. Sou um curitibano de natureza, cachoeirense por adoção, moro há mais de um quarto de século nessa cidade já. Aqui eu casei, aqui constituí família, meu filho nasceu aqui. Sou muito feliz por morar na cidade e feliz por poder contribuir um pouco com essa cidade e mais feliz ainda por poder estar aqui nessa noite com vocês. Maravilha. Pastor, por vezes eu vou te chamar de pastor, vereador, não tem À problema vontade. que é a ordem, né? Então, maravilha. Nosso tema hoje vai falar sobre política, o cristão na política. E antes de entrar nesse assunto, que é um assunto um pouquinho polêmico, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como começou esse desejo pela política, qual foi a ativação, qual foi o sentimento, como foi isso? Na verdade, eu sou militar aposentado, né? Eu trabalhei durante 30 anos no Exército Brasileiro, fui sargento do Exército. Após aposentar, os irmãos da igreja vieram falar sobre alguém sério para poder trabalhar no Conselho Tutelar e eu vi que era uma causa muito nobre, decidi ir. Fui ser conselheiro tutelar, fui muito bem votado, fui o mais votado naquele ano, assumi o cargo de conselheiro tutelar e por vezes nós levávamos demandas para o executivo e essas demandas não andavam, o executivo não fazia nada, a gente parece que estava dando murro em ponta de fax. Foi então que, conversando com os conselheiros tutelares, com os irmãos da igreja, eu vi que precisava ter alguém que representasse as crianças, os adolescentes, essa causa tão nobre. E empunhei essa bandeira, fui para cima, acreditei que poderia, né, fazer a diferença. Graças a Deus, hoje nós conseguimos já grandes melhorias para o Conselho Tutelar. O salário do conselheiro tutelar em Cachoeira Paulista era mais defasado de todo o estado de São Paulo. Nós conseguimos, nesse mandato, a melhoria desse salário, conseguimos melhoria de condições de trabalho dos conselheiros tutelares, continuamos trabalhando em prol da criança e adolescente. Eu tenho hoje 27 projetos aprovados, sendo que 18 é para a causa de crianças, e desses 18, 14 é para a causa de crianças com TDAH, crianças autistas, crianças cadeirantes, pessoas que precisam da nossa mão. Então esse desejo surgiu disso, da vontade de lutar por aqueles que precisam ter voz e vez na nossa sociedade. Que interessante. Então, o senhor buscou esse caminho porque o senhor não tinha tanta voz e tanta liberdade para atuar como conselheiro, seria isso? Seria isso. Na verdade, eu nunca gostei de política e nem de político. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu não gostava de político, mas de política eu gosto, né? A política é a arte da gente trabalhar, fazer com que as pessoas vivam bem na polis, o nome já diz, né? Viver bem na cidade. E como que se faz? Com boas atitudes, promovendo leis, promovendo maneiras de melhorar a vida do cidadão. Então, daí eu vi que é possível, é conversando com o executivo, é conversando com deputados e senadores para trazer recursos para melhorar a vida do cidadão. Então, foi aí que eu achei que é possível, continuamos lutando, tentando trazer um carro melhor, né? Nossa cidade tem algumas características diferenciadas. Nós temos o bairro de São Miguel, praticamente 40 quilômetros aqui, uma estrada tenebrosa, né? O ideal seria asfaltar, mas enquanto nós não conseguimos isso, precisamos de uma picape, um carro 4x4 para facilitar a ida do Conselho Tutelar, ainda da Defesa Civil, enfim.
desses órgãos que precisam estar presentes também naqueles bairros, porque aquele bairro e outros bairros afastados daqui pertencem ao município e precisam de um olhar público sobre ele. Que interessante. Quando o senhor assumiu o seu primeiro mandato, o senhor, né? Primeiro mandato. Quando o senhor assumiu, qual foi a demanda que mais te causou espanto? Aquela que parecia grande demais para o cargo que o senhor estava atuando? Na verdade, eu acho que de tudo é você conseguir conciliar seus valores éticos e morais Legal. com aquilo que a política às vezes exige, né? Eu fico muito feliz quando eu sempre assisto sessão de câmera e vejo os comentários, porque ali é o termômetro daquilo que as pessoas estão pensando a seu respeito, pensando sobre suas atitudes, e eu fico muito feliz quando eu vou assistir e vejo alguém falando, nossa, muito coerente a posição do vereador, olha que é uma posição muito ética, muito legal. Então, essa dosagem de você saber que é necessário muitas vezes ter essa dose de ética, de moral, você levar isso para dentro de certas decisões, levar aquela gama de conhecimento moral e cristão para a tomada de decisão. Acho que essa foi a maior demanda que eu tive, a maior dificuldade que eu tive, mas que ao mesmo tempo causou um crescimento, prazer de ver que é possível, tem como. Basta querer, né? Então, agora, a maior demanda de necessidade para a população, sem dúvida nenhuma, é a saúde e a educação no nosso município, que é muito precária, além da segurança pública, né? Nós temos aqui alguns calcanhares de Aquiles aqui na segurança pública, extremamente necessário, que nós já estamos tratando junto ao comando da Polícia Militar para reforçar o nosso município. Porque há uma doce ilusão de que nós somos uma cidade pequenina, como o nosso hino diz, mas há fim de semana que nós temos 400 mil pessoas circulando pelo nosso município. Cidade turística, né? Isso, e não é daqui, né? São pessoas de fora. E nós temos hoje, antigamente, perguntava, você é gente de quem? Né? Você é de qual família? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, eu moro aqui próximo do Clube Literário, ali no bairro Chácara do Moinho. Muitas pessoas que foram ali nem são daqui, a gente não tem nem noção de onde vieram. Né? Então, há pessoas que vieram para o nosso município, são pessoas do bem, e há pessoas que vieram por outros motivos que a gente não sabe. E é necessário ter um policiamento ostensivo para que a gente possa evitar. Pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar, raramente se ouvia falar de assalto, de morte, Cachoeira Paulista. Hoje já não. Hoje vira e mexe, abre-se o jornal, em tal lugar no meu bairro, nesses dias, prenderam lá um pessoal acusado de chefiar o tráfico de drogas em Cachoeira Paulista. Eu nem imaginava que tinha. Né? Então... Isso se torna também, o pastor, incoerente. O movimento que a gente tem aqui quando tem os acampamentos da Canção Nova, e existe um número mínimo mesmo de policial. Na verdade, isso tem que ser trabalhado, porque na verdade passa a ser atrativo para aqueles que gostam de, infelizmente, entrar por esse caminho aí, para assalto, para até mesmo prejudicar as pessoas que estão vindo de fora. E é importante que a população entenda que uma das ferramentas que nós temos para conseguir aumentar esse policiamento no município é registrando boletim de ocorrência. Às vezes uma pessoa é assaltada, alguém vem e rouba o celular dela, ela fala, nem adianta fazer boletim de ocorrência, porque não vão achar mais, não vai dar em nada. Roubaram minha bicicleta, nem adianta fazer boletim de ocorrência, não vai dar em nada. Quanto mais boletim de ocorrência tiver, mais o comando da polícia militar, mais o delegado da cidade vai notificar isso para os órgãos competentes e eles vão ver a necessidade de ampliar o policiamento do nosso município. Então, quando alguém rouba alguma coisa ou quando há furto, assalto, alguma coisa, é necessário colocar violência. Alguém violentou, bateu em alguém, tem que registrar, tem que deixar isso registrado, porque há um índice, e esse índice faz com que aumente depois
o policiamento do nosso município. Senão é sempre bom falar assim, mas quase não tem ocorrência em Cachoeira. Mas tem, muitas. É que não é registrado, né, pastor? Sim, é porque não é registrado. E esse, na verdade, esse esclarecimento que o senhor trouxe, eu confesso, eu não tinha esse conhecimento. E é bom aqueles que estarão nos ouvindo saber disso, que quando houver alguma demanda, ou aliás, quando houver alguma infração, que faça o boletim de ocorrência. Denuncie. É Isso é verdade. importantíssimo e vai nos ajudar a conseguir aí aquilo que estamos pleiteando junto ao comando da Polícia Militar, junto ao governador Legal. Tarcísio. Nós estamos pleiteando um aumento do policiamento no nosso município. Né? Cidades menores do que Cachoeira Paulista têm o mesmo tanto de policiais. E não pode, nós temos que ter policiamento maior, porque somos uma cidade populacionalmente pequena, porém, toda semana chegam aqui dezenas de ônibus que circulam por nossa cidade. Que legal. Pastor, pelo que o senhor conversou com a gente, eu passei a entender, acredito que seja a dúvida de muitas pessoas também. Nós entendemos que existe uma hierarquia, né? Talvez não seja tão óbvio assim para as pessoas que nos ouvem, né? Tem os vereadores, depois tem o prefeito, enfim. Qual que é a dificuldade que o senhor encontra hoje, sendo vereador, quando o senhor tem um projeto de lei e esse projeto, de repente, ele não é aprovado? Como que funciona essa tramitação aí? Porque talvez as pessoas se perguntem, né? Há aquele questionamento, eu pedi pro vereador e ele não atendeu, ou aquele vereador não faz nada. O que realmente está ao alcance do vereador e o que foge do alcance dele? É importantíssima essa pergunta. A população precisa entender qual é o papel de cada um dos agentes públicos, que muitas vezes confundem, né? Às vezes a cidade está com mato, está com lixo, alguma coisa, e alguém vem falar, também esses vereadores não fazem nada. Não é o vereador o responsável por retirar o lixo, para fazer a capina do município. Isso é do executivo, ele que executa as tarefas. Cabe ao vereador propor leis e cobrar do executivo que faça. Essa cobrança tem um limite. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que até hoje não caçaram o prefeito? Porque tem um limite. Eu não posso caçar o prefeito porque não roçou o mato. Não posso caçar o prefeito simplesmente porque tem lixo espalhado pela cidade. Isso não me dá o direito de caçar. O prefeito pode ser caçado diante do cometimento de um crime, entre eles o crime de improbidade administrativa, qualquer coisa nesse sentido. Qual é a dificuldade? Você me perguntou sobre um projeto não ser aprovado. Graças a Deus, todos os projetos que eu propus até agora, todos eles foram aprovados. Eu sou, pela misericórdia do Senhor e pela bondade dos meus colegas da Câmara Municipal, dos outros 12 vereadores, sou hoje o vereador que mais tem projetos aprovados. Eu digo para você que eu não sei te falar qual é a frustração de não ter um projeto aprovado. Há outras frustrações de ter algum pedido não atendido, como, por exemplo, há pessoas que sofrem acidente, vão para a Santa Casa, abre-se a CROSS, né, que é um pedido de transferência, e essa pessoa às vezes fica 5, 6, 7 dias na Santa Casa internada, aguardando que algum hospital puxe essa pessoa para lá. Né? Como que funciona isso? Então, nós não conseguimos fazer cirurgias, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, tem fratura exposta, a Santa Casa de Cachoeira Paulista não tem capacidade para fazer esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia de média ou alta complexidade. Perfeito. Para que se faça, se for de alta complexidade, nós temos aqui o Hospital Regional de Taubaté, o Hospital Regional de São José dos Campos, Santa Casa de São José dos Campos ou Hospital Regional de Caraguatatuba. Um desses 4 hospitais precisa dizer, eu tenho condições de puxar. Nesse exemplo que eu dei de uma fratura exposta, o que precisa para puxar? Ele precisa ter o médico cirurgião, ortopedista cirurgião, tem que ter o leito de UTI que essa pessoa vai ocupar, tem que ter um leito para onde ela vai quando sair da UTI, tem que ter todo o material necessário para a cirurgia. Né? Se for o caso de uma prótese, tem que ter a prótese, se for o caso de, enfim, material esterilizado, tem que ter tudo. Se faltar um desses itens, o hospital não pode puxar. E às vezes vem um cidadão e fala, vereador, corre para mim, tenta para mim. Não tem como. O vereador ele até vai lá e fala assim, para quem alimenta o sistema CROSS, como que está a situação? Falar,
tá aguardando algum hospital puxar. Mas não tem como eu ligar para o hospital lá em São José dos Campos e falar, puxa, porque o hospital fala, mas está faltando, sei lá, um exemplo, está faltando bisturi para operar, não tem como. Porque se esse hospital puxa, ele assume a responsabilidade de realizar essa cirurgia. Só que daí está faltando material e vai ficar aguardando esse material chegar. Nisso, um outro hospital que já tinha o material se manifesta 1 hora depois, não, pode transferir para cá que tem, e aí? Vai ficar 5, 6 dias aguardando chegar o material lá, sendo que já tinha. Então, são detalhes que às vezes algema o vereador e fala, o que eu posso fazer? A gente sente, eu sinto, né? Falo por mim, eu sinto a dor daquela pessoa, são pessoas conhecidas aqui em Cachoeira, boa parte da população conhecida. Você olha, vê um amigo e fala assim, poxa, essa pessoa já está 7 dias, 6 dias aqui aguardando. Né? E aqui próximo, quando é caso de ortopedia, de alta complexidade, aqui próximo não tem nenhum local que faça. Nenhum. Então é um desses 4 hospitais. Então essa é uma frustração. A outra frustração que eu tenho é que muitas vezes a gente aprova leis, conforme falei agora há pouco, eu sou, pela bondade dos meus amigos e misericórdia de Deus, o vereador que mais aprovou projetos até agora, porém muitos desses projetos não saem do papel. E a gente cobra. Por exemplo, eu aprovei aqui um projeto, propus e os colegas aprovaram um projeto que obriga a prefeitura a manter uma ambulância 24 horas lá na subprefeitura do bairro do Embaú, para atender Embaú, Embauzinho e Quilombo. Porque a ambulância já estando lá, 15 minutos que ela levaria para ir até lá, mais 15 minutos para voltar. Esse tempo pode significar a vida ou a morte para alguém. Então, essa ambulância agilizaria. E por que nós fizemos questão de aprovar para obrigar? Porque vem a época de eleição, um prefeito vai e coloca a ambulância lá. Passou a eleição, ele tira a ambulância. Vira moeda de troca por voto. Então, nós aprovamos essa lei para obrigar a prefeitura a manter essa ambulância lá, que daí é lei, ele tem que cumprir. Foi aprovado, o prefeito Breno Anaia sancionou, né? Ou seja, ela entrou em vigor, mas até hoje essa ambulância não está lá. Foi aprovada no início do ano, no mês de fevereiro, até agora essa ambulância ainda não está lá. A gente entende, eu entendo as dificuldades do município, mas a partir do momento que aprovou e o próprio prefeito sancionou, tem que começar a cumprir. Né? Existe um prazo para esse cumprimento? No que previa na lei, ela entraria em vigor no prazo de 30 dias. Então, já é para estar em vigor há mais de 5 meses. E quando não acontece o cumprimento? Então, cabe a gente, eu já fiz isso, oficiei o prefeito mediante um requerimento, que é o instrumento legítimo, né, do vereador. Às vezes as pessoas cobram, mas você não cobra o prefeito? Cobro. Sempre envio requerimento, que é o documento oficial. Eu gravar um vídeo, postar na internet, eu, na verdade, estou falando mais para o público do que para o prefeito. O prefeito Breno, acho que nem me acompanha nas redes sociais. Né? Ele não assiste o vídeo. Não acredito, não tenho contato com ele, mas ele raramente assiste vídeo. Agora, um requerimento não. Um requerimento bate na mesa dele, ele tem o prazo de 30 dias para responder. Precisa te ouvir, né? E ele é obrigado a responder. Se ele não responder nesses 30 dias, é crime de improbidade administrativa. Passivo de cassação, inclusive. Então, ali ele vai responder. E como é um documento oficial, ele tem que colocar a verdade. Por que não atendeu? Por esse motivo. Recentemente eu mandei, ele falou que era por falta de recursos financeiros para adquirir uma ambulância. Mas, no próprio requerimento, ele disse que assim que chegar a ambulância, ele vai atender essa lei que está lá. Hoje, está para chegar uma ambulância que foi anunciada recentemente acho que é o pastor Rodolfo que anunciou que vem a ambulância, não chegou ainda, né? Mas quando chegar, o prefeito falou, palavrou, né? Colocou no documento que ele atenderá essa lei. Na verdade, o pastor depende de muita coisa, né? Infelizmente, a saúde no Brasil, a gente pode se dizer assim, ela é bem precária. E, infelizmente, é o que o senhor acabou de relatar. Muitas pessoas hoje, elas estão precisando de um socorro, estão precisando ser auxiliadas, e elas não estão conseguindo isso, devido à situação do país mesmo, né? A gente sabe que é isso. Mas,
Gostaria de falar, vamos mudar um pouquinho. Vamos lá. Vamos Vamos lá. Com certeza. Tá? Vamos falar sobre qual a opinião do senhor. Hoje, o senhor sendo um pastor, um cristão, um homem de Deus, nós sabemos que existe aquele tabu. Né? Até um tempo atrás falavam que crente não podia estar envolvido na política. Hoje ainda tem esse tabu. Tem gente que acha que não pode, né? Então, é verdade. Devido àquele estigma, né, que existe que político é ladrão, aquela coisa Exatamente. toda, certo? Hoje, no outro podcast, nós conversamos brevemente sobre isso. Demos algum exemplo de alguns políticos que sim. está abrilhantando, né, o nome do Senhor, principalmente. Exatamente. Qual a opinião do senhor, pastor Sérgio, a respeito disso? Vamos lá, então. Eu falei no início. Na ética. Falei no início que não fugiria de nenhuma pergunta. Já né? falamos sobre segurança pública, falamos sobre saúde, vamos falar então de ética. Eu sempre defendi uma tese. A política não pode entrar na igreja, mas a igreja pode e deve entrar na política. Muito bom. Não pode a política dizer o que a igreja pode ou não pregar, porque a igreja ela prega a palavra de Deus única e genuína. Isso não há lei, né? Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Não há lei que impeça de eu falar do amor, da justiça, nada disso. Então, a igreja não pode sofrer interferência do Estado em hipótese alguma. Porém, o Estado pode e deve sofrer interferência da igreja. Nas questões morais, questão quanto ao aborto, questão contra relacionamentos homoafetivos, questão com relacionamento à desapropriação de terra, tudo isso a igreja ela deve emitir sua opinião. Né? Ela deve sim estar lá, ter cristãos que defendam ou não alguma posição. Ela pode chegar e falar, quanto a isso eu me posiciono contra, quanto a isso me posiciono a favor. Então, deve ter sim. A igreja ela deve ter representantes lá. Né? Vamos fazer Vou dar um exemplo aqui bíblico. Né? Jotão, ele propõe uma parábola na Bíblia, lá em Juízes, capítulo de número 9, ele propõe uma parábola ao povo de Siquém, ele se coloca sobre a montanha e fala para o povo de Siquém, que estava desesperado sobre quem iria governar, ele falou, então, peraí, deixa eu propor uma parábola para vocês. Lá vamos dizer, na selva, né? Uhum. Houve uma reunião para decidir quem ia governar sobre eles. Eles foram até a figueira e falaram, Figueira, vem tu e governa sobre nós. Ela falou, eu? E abandonar a minha doçura que alegra o coração de Deus e do rei? Não vou, não. Ela falou, então vem você, Oliveira, e reina sobre nós, e nós vamos te obedecer. Ele falou, eu? E deixar de produzir o azeite que unge a cabeça do rei e alegra o coração de Deus? Jamais. Falei, então vem tu, videira, reina sobre nós. A videira falou, o quê? E deixar de produzir o meu vinho, o meu mosto que alegra o coração de Deus e do rei? Não vou, não. Então, não tendo mais para quem recorrer, eles foram ao espinheiro e falaram para o espinheiro, então vem tu, reina sobre nós. O espinheiro falou, é isso que vocês querem? Eu posso reinar sobre vocês. Venham todos vocês, se aninhem aqui debaixo dos meus galhos, e há de ser que tudo que eu falar vocês vão cumprir. Que se vocês não cumprirem as minhas ordens, meus espinhos virarão labaredas de fogo que chegarão a queimar até os cedros do Líbano. E ele arremata dizendo que quando o justo governa, o povo se folga, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, nós precisamos, sim, como cristãos, tomar uma posição, marcar o nosso território e dizer, não, aqui não, comigo não. Até aqui vocês agiram, mas daqui para frente não. Mas há outros exemplos na Bíblia, né? José, que nós erroneamente falamos José do Egito, porque ele não é do Egito, nunca foi do Egito, né? O José, filho de Jacó, foi para o Egito, vendido como escravo, todos nós conhecemos a história. Lá, José teve vários caminhos que poderiam levá-lo a ter uma vida boa, né? No entanto, José, ele escolheu o caminho correto, escolheu se portar dignamente, e pela sua postura no caminho, Deus o levou a governador do Egito. Ele era um cargo político, né? A ponto
de que o próprio faraó falou, ó, somente quando eu estiver no trono eu estou acima de José. Quando eu estiver fora do trono, José que comanda tudo. Ou seja, se ele saísse, fosse viajar, era José que mandava. Se ele fosse para a casa de veraneio dele, vamos assim dizer, José que estava mandando em tudo. Né? E José, o exemplo de José é o caminho que José levou, um caminho de dignidade, soube esperar o tempo. Então, vamos marcar que José como caminho. Tivemos Daniel. Daniel foi levado como escravo também para a Babilônia. Daniel, durante todo o tempo, teve lá, se portou com a verdade. Não se contaminou, não quis nem os manjares do rei. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões pela verdade do que negar a Deus com a mentira. Preferiu permanecer ali. Então, vamos colocar aqui que ele, inclusive, chega a falar do amor de Deus para Nabucodonosor. Olha, que era o homem mais importante da época no mundo. A ousadia que ele teve. Então, Daniel, nós colocamos ele aqui como a verdade. Ele portou-se sempre com a verdade. Mesmo correndo o risco de morrer, foi verdadeiro. Terceira pessoa que era um político, a Rainha Esther. A Rainha Esther, eu uso muito essa frase quando alguém fala, olha, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim e tal. Muitas vezes eu tiro recursos próprios para ajudar alguém a falar, eu nunca vou esquecer. Teve até um irmão que perdeu a esposa e veio agradecer pelo apoio que demos num momento difícil. Eu falei para ele, usei o mesmo versículo que Esther usou, né? Quem sabe foi para esse momento que Deus me colocou aqui. No momento em que o povo de Israel estava perdendo a vida, estava sendo levado à morte, foi o momento em que Rainha Esther se levantou para poupar a vida daquele povo e se posicionou. Soube esperar o tempo certo, o momento exato, a estratégia certa. Tudo que um bom político tem que ter. Estratégia, saber o momento de falar, o momento de se calar, como agir. E então nós colocamos aqui Esther como alguém que foi geradora de vida para o seu povo. Caminho, verdade e vida. Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós tivemos um homem que passa desapercebido nos olhos da população muitas vezes, que foi José de Arimateia. José de Arimateia era um rico comerciante que tinha relações políticas com Roma, a ponto dele chegar a Pôncio Pilatos e falar, Pôncio Pilatos estava furioso. Ele vai até Pôncio Pilatos e fala assim, dá o corpo de Jesus, permita-me sepultá-lo. Mas não era isso que era o correto. A pessoa que era crucificada, ela ficava apodrecendo na cruz, sendo comida pelos abutres como uma forma de escárnio. Ele vai até Pôncio Pilatos e, usando de sua amizade, da sua influência política, ele pede o corpo de Jesus. É verdade. Então vamos arrematar aqui que José de Arimateia foi um instrumento político para poupar o corpo daquele que era o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que ter político. Dei exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós precisamos saber ser político. O próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa polida, ele, em certos momentos, soube usar de política. No momento que ele precisou, que ele viu que ele ia ser morto ali pelos judeus, ele apelou para César, sou cidadão romano. Ele usou do seu poder político, ele falou, não, o pai dele comprou a cidadania romana, ele falou, não, é direito dele, Então, tendo pessoas cristãs que saibam defender os direitos do seu povo, isso é extremamente importante. Senão nós vamos padecer dia a dia. Eu creio sim que o cristão ele pode entrar e pode portar-se de forma ética. E eu carrego comigo uma grande responsabilidade. Foi feito um levantamento, não fui eu que fiz, mas foi feito um levantamento. Eu sou o primeiro pastor vereador em Cachoeira Paulista. Olha que benção. Responsabilidade é grande. Como não agir de forma correta? Eu tenho uma responsabilidade. E não foi só a igreja, né? Tem outras pessoas que me elegeram. Eu tenho uma senhora que ela é extremamente católica e ela mandou uma mensagem, eu printei a mensagem, salvei, guardei. Ela falou assim, vereador,
Em momento algum me arrependo de ter votado no senhor para conselho tutelar, em momento algum me arrependo de ter votado no senhor para vereador. Sou muito feliz. Olha, daí ela fala que Nossa Senhora abençoe o senhor, nós rezamos sempre pelo senhor, tal. E eu fico feliz por esse carinho, por saber que há pessoas, né, que não são, porque às vezes alguns desses sites de notícia do município, aí, do Facebook, do Instagram, falam: a igreja que elegeu, a igreja teve uma grande contribuição, mas eu tive muitos votos de fora e eu fico muito feliz. E eu sempre, quando eu vou tomar uma decisão, penso assim, no pastor Ivo, por exemplo, que quase com 90 anos de idade, não precisava votar, foi votar, né? Outras pessoas, o pastor Manuel Matias, não precisava votar, ele foi lá votar, ficar alegre, falou: cheguei ao couro lá, fui lá e Tem votei. tempo ruim pra ele. Então, essas pessoas de idade, muitas pessoas, teve uma senhora que foi votar, ela estava com uma muleta, uma bengala que eu doei para ela muitos anos atrás. A senhora não lembra de mim, né? A senhora que doou essa muleta para mim, tá? Essa bengala. Eu vim votar no senhor aqui. Eu não preciso mais votar, sabia? Mas tá aqui, ó. Eu tô aqui, meu filho tá aqui, meu neto tá aqui, ó. Bonito. Aí ela falou: nós viemos aqui para votar no senhor. Nossa, eu tenho muita gratidão. Então, como que eu não vou ter gratidão para as pessoas? É verdade. A gente tem que ter essa gratidão, porque são pessoas que se esforçaram para estar lá, que saíram debaixo de um sol escaldante que estava e foram lá votar. Então, acredito sim que o cristão deve entrar na política, deve interferir na política, deve mudar a política, porque se nós não interferirmos, vamos ver o que a palavra de Deus diz: o ímpio vai governar, e quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. E manter o testemunho, né, pastor? Até o fim. Manter essa integridade aí, que é muito importante isso. Graças a Deus. Verdade? Essa questão do testemunho na política, a gente sabe que, de forma alguma, sendo cristão ou não, a política ela não permite dualidades. Pelo Sim. menos esse seria o melhor cenário possível, né? Pelo menos na teoria, né? Deveria ter. Deveria ser. Eu vi certa feita, em uma conversa, que a pessoa disse que a pessoa, quando ela quer crescer na política, ela tem que saber jogar o jogo. A gente não sabe exatamente que jogo que é esse. Mas quando se fala nesse sentido, e quando nós cristãos estamos envolvidos nesse cenário, o que seria jogar esse jogo e até que ponto isso é saudável para não se corromper e não ter identidade manchada? Vamos lá. Antes de responder sobre jogar o jogo, 2 dias após a eleição, nós fomos eleitos no domingo, saiu o resultado. Segunda-feira eu liguei para o candidato a prefeito do meu partido, dando um apoio para ele, porque ele havia perdido, e comuniquei para ele que o prefeito eleito havia me chamado para uma conversa, e ele falou: vai sim, apoia o Breninho lá, ajuda ele, a cidade precisa. E eu fui conversar com o prefeito, foi inclusive nos fundos da casa dele, numa edícula, nós sentamos conversar e ele falou se podia contar comigo. Eu falei para ele uma frase que eu repito sempre: tudo aquilo que for moral, legal e republicano, pode contar comigo. Ele ainda brincou, falou: republicano por causa do seu partido, né? Aí deu risada. Eu falei: não, todas as conversas republicanas, conversas morais e legais, pode contar comigo. O que eu puder apoiar, vou apoiar. Aquilo que não for legal, não for moral, não for republicano, não conte comigo, né? A questão do jogo, né? Há pessoas que acreditam que elas só conseguem se perpetuar na política se ela entrar num jogo de corrupção, de toma lá da cá, levar vantagem, né? Isso eu particularmente discordo, porque assim, quando eu trabalho em prol da população, faço algo que a população vê, está vendo ali que está sendo feito, e sem roubalheira, sem toma lá da cá, sem nada disso, a população vê isso, enxerga isso. Outras pessoas estão próximas, vê e comentam, né? Elas falam assim: olha, fulano é diferente, fulano faz assim. Isso vai espalhando, né? Nem tudo, que tem muitos políticos durante muitos anos aí, a gente ouve falar, né? Que há políticos que compram votos, trocam por cesta básica, por remédio, por favores. Graças a Deus,
não preciso, nem tenho dinheiro para fazer isso. Né? Mas as decisões, tomar as decisões, as votações, aquilo que a gente pede, né? Aquilo que se pede. Eu estou pedindo aqui o prefeito para que ele faça uma reforma na creche e tal. Né? A população está vendo que está lá, está cobrando, está exigindo, está pedindo. Então, automaticamente, essa população fala, não, vou reelegê-lo, porque se eu reeleger, ele vai continuar lá lutando por nós. Então, eu acho que esse jogo, muitas vezes, foi o tempo. Né? Eu, aproveitando, vou falar aqui direto para a população, né, nessa câmara, esqueçam essa filosofia do rouba, mas faz. Isso é uma atitude perniciosa para o nosso município. Durante muitos anos pregou-se a ideia, fulano rouba, mas faz. Na época do fulano, roubava, mas fazia. Só que exatamente por ter roubado lá atrás que hoje o município está quebrado aqui. Quando se tira dinheiro, o município não produz cédula, não produz dinheiro. O município ele arrecada de impostos. Ou aumenta a carga tributária, ou o município fica com déficit, fica com dívida e fica capenga naquilo que precisa. Não tem um transporte de qualidade, não tem uma educação de qualidade, não tem uma merenda de qualidade, não tem um hospital de qualidade. Então, muitas vezes, fala, eu lembro na época que fulano era prefeito. Na época que ele era prefeito, tudo funcionava, a gente tinha, a Santa Casa funcionava, nascia crianças aqui. Ele roubava, mas fazia. Se ele roubava, não presta. É possível e é necessário fazer sem roubar. Fazer com que o dinheiro público seja revertido para o benefício da população. Isso muitas vezes me entristece quando eu passo em algum lugar e falo, na época do fulano de tal, quando o fulano de tal era prefeito, ele roubava, mas nossa, como que fazia aqui? Tinha isso, tinha aquilo? Tinha. Mas a creche Nina Mendes, por exemplo, ali na Vila Carmen, ela está totalmente sucateada. Foi abandonada. Tem uma árvore que nasceu dentro de uma sala de aula. Eu fui lá agora, essa semana. Tem árvores que nasceram dentro da... Já chegou-se à conclusão que talvez seja mais barato demolir a creche Nina Mendes e construir uma nova creche na Vila Carmen. Por quê? Porque ao longo de anos foi roubando ao invés de investir nisso. Se cada ano eu investir 100 mil na reforma, nas melhorias de um prédio público, seja 14 entre escolas e creches, eu investi 1.400.000, depois de 10 anos, essas escolas estarão com qualidade, estarão boas, estarão inteiras ainda. Mas nós não temos. Né? Nós não temos hoje alguém que possa trabalhar na causa animal, alguém do governo, do executivo, que trabalhe na causa animal. Nós dependemos das pessoas que fazem esse serviço voluntariamente. Né? Nós não temos pessoas que hoje desfrutem de um transporte de qualidade. No Quilombo, ali no bairro do Embalzinho, não tem um transporte público de lá para cá. As pessoas têm que andar até a estrada, até a rodovia, para pegar um ônibus, correndo risco à noite de ser picado por uma cobra, de ser assaltado, uma mulher de ser violentada, estuprada ali. Então, esse tipo de coisa não cabe mais para os dias atuais. Nós precisamos melhorar. Né? Precisamos trazer o ônibus e pôr motoristas que façam essa linha. Lá no São Miguel, estamos aí, tem inclusive uma processante, né, que está aí, que foi pedido para ser aberto, para que investigue a questão do ônibus lá do São Miguel. Por que não tem mais ônibus? Quando tinha o último ônibus descia de lá para cá às 6 horas da tarde, mas o aluno de São Miguel que termina o ensino médio, ele não tem direito de fazer faculdade? Ele tem que terminar e ficar com o ensino médio, ficar por lá mesmo? Será que não está na hora de nós melhorarmos aquela estrada? Ou criarmos alguma lei que permita que o ônibus do transporte público vá pelo macaco enquanto não asfalta aquela estrada, porque é caro para asfaltar, enquanto não calça a estrada do São Miguel, se o ônibus passar pelo município de Silveiras, trazendo esses alunos para estudar e voltando? Então, realmente é preciso
fazer um jogo diferente. Não esse jogo do toma lá da cá. Eu faço se você me der. Eu ajudo se você... Né? Se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho os locais onde eu fui votado, né? Eu tenho um bairro aqui que eu tive um voto. Foi o bairro que eu fui menos votado, o bairro do Quilombo. O bairro do Quilombo eu só tive um voto, né? Mas quando eu fui candidato, o pai da minha esposa falou: eu quero duas coisas de você. Primeiro, que você não se corrompa, porque vai ser uma vergonha ter alguém na nossa família assim. A segunda coisa, eu tive fazenda durante muitos anos no bairro Quilombo, eu tenho muitos amigos. Ninguém olha para aquele bairro. Ninguém nunca deu atenção naquele bairro. Lá naquele bairro está largado, abandonado. E eu fiquei tão curioso que eu fui lá para conhecer o bairro bem, né? Saber, fazer um raio-x do bairro logo após ter sido eleito. Que antes eu fui lá, fiz campanha e tal, mas eu queria ir lá para ver como que era aquele bairro mesmo. E eu comecei a andar, converso com um, converso com o outro. Falei: meu sogro tem que fazer. Quem é seu sogro? Eu falo: fulano. Nossa, meu filho trabalhou para ele. Eu comecei a conversar. E as pessoas começaram a contar as suas dificuldades, né? E a gente vai trabalhando, conseguindo melhorias para a escola de lá, que a diretora de lá já se empenha muito, a escola de lá é muito boa, correndo atrás de melhorias para o posto de saúde, a iluminação do bairro lá, esses dias, lá tem 37 lâmpadas, 26 estavam queimadas. Nossa. Um bairro rural, onde o mato está ali, logo ali, você está andando na rua, depois dali para frente já é um pasto, né? Toda hora aparece uma cobra lá, um urutu. Nós tivemos que ir lá fazer um mutirão. Conversei com o prefeito, foi lá, roçou, limpou e trocamos as 26 lâmpadas que estavam queimadas. Ainda tem mais, na verdade, ainda tem mais 11 lâmpadas, porque agora são 37. Tem 11 lâmpadas para serem trocadas para que o bairro todo fique todo iluminado com lâmpadas de LED. Ficou um dia lá, ficou claro. Eu já apoiei no ano passado lá a festa deles lá da Nossa Senhora da Guia lá, que é a festa deles. E aí alguém me questionou: mas você está apoiando uma festa? Sim. Eu não sou vereador da Assembleia de Deus, não sou vereador da Igreja Vida Nova, sou vereador do município. É verdade. Todo município que vem até mim, seja ele festeiro de São Benedito, festeiro de Nossa Senhora da Guia, seja ele da Igreja Renovada, da Igreja Assembleia de Deus, da Vida Nova, de qual for, eu estou ali para atender o munícipe. É verdade. Né? E, como vereador, eu tenho que estar pronto, né, para atender a todas as demandas. Então, eu acho que esse jogo que as pessoas falam de jogar não chega até mim. Eu não joguei, graças a Deus eu não estou jogando nenhum jogo sobre isso. Minhas votações, muitas vezes, quase que na sua totalidade, são contrárias talvez aos interesses do prefeito. Mesmo assim, o prefeito entende que não é pessoal, é uma questão de justiça. Eu acho que tem que ser investigado alguma coisa. Eu voto. Todas as investigações até agora eu votei para que fossem abertas investigações. Investigar é trazer a transparência, mostrar se está certo, se está errado. Se algo estiver errado, tem que punir quem fez algo errado e corrigir. Se tiver certo, esclarece para a população, falar: realmente foi equívoco, está tudo certo, estamos trabalhando. Então, esse jogo ele tem que ser jogado dentro como diria aí, agora vamos falar que eu sou bolsonarista, como diria o ex-presidente, tem que ser jogado dentro das 4 linhas, tem que ser jogado dentro daquilo que a lei diz. Se for esse jogo, tô jogando, se não for, tô fora. Isso pode ser prejudicial, né? Eu ouvi muitas conversas dizendo que o Bolsonaro, por ter jogado dentro das 4 linhas, ele acabou perdendo e sendo preso. Consequências não do ato dele como um erro, mas do outro lado do governo. Será que isso é realmente tão importante assim? Será que eu preciso, a todo custo, seguir essas 4 linhas, mesmo que eu tenha que dar uma escorregada para que a população não perca? Até que ponto que a gente pode avaliar isso? Vamos lá, então. Aquilo que a gente imputa muitas vezes por perda pode ser ganho, né? O jogar dentro das 4 linhas ou agir corretamente, conforme foi me proposto, né? Falar do cristão, ética e política. Então, essa é uma questão ética.
eu devo sempre jogar dentro das 4 linhas. Eu acredito que quando eu jogo dentro das 4 linhas, por mais que eu impute por perda, aqui lá na frente vai mostrar que estava certo. Se eu não jogo dentro das 4 linhas, eu vou ceder aqui, vou me corromper nesse negocinho, que só isso aqui e tal. Lá na frente, alguém vai ser prejudicado. Quando um vereador vai até um médico lá e pede para que o médico passe o outro na frente, alguém pode morrer. Parece bom para aquela pessoa, mas foi prejudicial para alguém. Para que alguém ganhe, alguém está perdendo, né? Então, eu acredito que a gente deva sempre agir dentro da ética. Aí eu vou assim, eu concordo com um pouquinho de discordância da premissa, né? O Bolsonaro, ele não se reelegeu por jogar dentro das 4 linhas. Algumas coisas foram por perseguição política, que nós não vamos entrar aqui no caso, para não sair todo mundo algemado daqui. A outra coisa é que em algumas coisas ele foi turrão, né? Teimou, por exemplo. Eu sou militar. Posso ter porte de arma. Acho que o porte de arma é importante. E aqui eu estou falando como militar, né? Porém, a amplitude, abrir o porte de arma para toda a população é uma coisa que teria que ser pensado com muita calma, trabalhado, um projeto de lei, e não apenas editar uma medida provisória e impor isso. Outra coisa, estávamos vivendo o início de um mandato do presidente, um início de um mandato que foi conturbado devido à pandemia. Era o caso de eu ficar brigando, porte de arma. A briga era outra, né? Nesse caso. Tínhamos outras coisas para brigar. Tem que mudar a cultura do povo, na verdade. As pessoas em si, a mídia bateu em cima dele por várias coisas. Se cloroquina era bom, se cloroquina não era bom, se ivermectina era bom, se não era bom, se ele usava máscara, se não usava máscara. Eu usei máscara, tomei cloroquina, tomei ivermectina, tomei tudo que mandaram tomar e eu peguei Covid. E eu sou um exemplo disso. Por falta de pegar Covid, eu fui guloso. Eu peguei 4 vezes Covid. Sendo que da 4ª vez que eu peguei, eu fui parar no hospital. Eu fui transferido com urgência daqui para o Hospital do Exército de São Paulo. Porque não tinha leito de hospital em lugar nenhum. Então, e eu corria todos os dias, né? Aí eu vou falar igual o Bolsonaro, eu era atleta. No entanto, não me poupou de pegar. Então, algumas coisas que ele teimou, que não precisava ter teimado. A economia andou muito mais do que anda nos dias de hoje, não há dúvida quanto a isso, né? Mas a gente não pode se aprofundar muito, porque senão parece falante político, né? E não é época agora. Mas que realmente jogar dentro das 4 linhas não foi o único episódio que levou o ex-presidente a não ser reeleito, né? E sim com um movimento que teve aí entre outros agentes políticos, entre os meios de comunicação e tudo mais. Isso não há dúvida, né? Não há dúvida que isso aí fortaleceu e eles usaram muitas coisas para poder prejudicá-lo. Mas eu continuo achando que jogar dentro das 4 linhas ainda é o caminho. Você se portar de forma ética, de forma coerente, de forma honesta, né? Imagine hoje, vamos pensar aqui. Eu, vereador, pastor, vou lá e 1 minuto só eu cedo, aceito propina para, sei lá, de algum empresário para votar alguma coisa para ajudá-lo. Só precisa disso para destruir minha carreira política inteira. Tudo que eu construí até agora... Não construiu rapidinho, né? Foram anos, né? Não, anos, né? Recentemente teve uma votação aqui para cassação, para prosseguir ou não um processo de cassação do prefeito. Eu não estava aqui, já havia anunciado 1 semana antes que eu não estaria. Aí, 1 dia antes, entraram com essa processante. Eu não estava aqui. Mas muitas pessoas que têm esses jornais postaram que eu fugi, que eu não vim para a votação, e todos sabiam qual era a minha posição, né? Só que
A base do prefeito articulou rapidamente, colocou em pauta um dia antes, eu não consegui chegar a tempo, cheguei questão de 5, 6 minutos, sei lá, atrasado, vindo de São Paulo, 5, 6 minutos atrasado tá no horário, né? Vindo de São Paulo, e aí causou um maior frisson, falei, tá vendo, já tá vendido pro Breno. Aí quando uma pessoa me perguntou, eu muito tranquilamente falei para ela, ó, vocês vão descobrir se eu fui ou não vendido pro prefeito Breno nas próximas votações. Porque a partir do momento que você se vendeu, você está na mão deles. Se você se vender para qualquer pessoa. Estou dando um exemplo do Breno, porque falaram. Estou dizendo que ele compra as pessoas. Estou dizendo que ele já se vendeu para o Breno. Se eu tivesse me vendido, né, aceitado dinheiro para votar, estava na mão deles. Então, todos os votantes falaram, se não for, nós vamos expor. Se não votar, nós vamos expor. Né? E isso não aconteceu. Depois disso, já votei em outras. Né? Piores do que essa, inclusive, porque, graças a Deus, eu sigo meu caminho, falei até na minha defesa, com a consciência tranquila, as mãos limpas e um coração puro. Ninguém pode com a verdade, a não ser por ela, né? É verdade. Eu ouvi de um sábio uma vez que eu perco com a verdade, mas não ganho com a mentira. Eu continuo nisso até o fim. Pastor, olha que interessante. Nós estávamos falando acerca da... As pessoas, elas acreditam, independente do governo A ou governo B no poder, elas acreditam que terceirizar a culpa é sempre mais inteligente de se fazer. E nós, por vezes, fazemos isso, né? Mas nós, como cristãos, nós também temos que olhar para um outro lado da esfera. Sempre nós julgamos a competência de um, a competência de outro, mas nós nos esquecemos muitas vezes de fazer a nossa parte de orar por essa gestão, por essa administração. Como cristão, como que o senhor visualiza essa questão toda? Muitas pessoas, de repente, talvez estejam felizes ou não com o governo atual, mas estão inertes. Como que vocês que estão dentro da política, como que vocês enxergam isso? Sim. Questão de orar. Né? Eu acho que eu não passo um mês sem eu convidar o prefeito para ir visitar a igreja, alguma igreja que eu vou, ou alguma igreja que tem um evento. Porque na época da campanha, todos os políticos inundam as igrejas. Né? Parece que todo mundo se converte, vai na igreja pedir voto, aí vira irmão, fala a paz do Senhor. É uma coisa linda. Tem uns que entram até de joelho na igreja. Passado o período das eleições, tem uns que sequer retornam para agradecer os votos que ganharam. A população se esforçou, foi lá, acreditou nele, votou, e ele sequer volta lá naquela igreja. Eu sempre convido o prefeito para ir nas igrejas por onde eu vou pregar, graças a Deus. É um termômetro também para eu saber se eu desapontei ou não o povo de Deus, né? As igrejas vão me convidando, Brasil para Cristo, Vida Nova, que sempre me convida, sempre estou lá, graças a Deus. Tantas quadrangulares, tantas igrejas que me convidam, estou lá. E aí as pessoas me recebem muito bem. E eu chamo o prefeito para ir. Oro pelo prefeito, oro pelo presidente Lula, né? As pessoas às vezes confundem. Esses dias eu falei na escola dominical, e eu, aproveitando de novo a nossa câmera, eu quero falar. Tem pessoas que falam bem assim, esse Lula não tem jeito, esse Lula... Jesus também morreu pelo Lula. E é o nosso papel como igreja orar para que Deus salve aquela alma, salve todas as almas, salve todas as pessoas. Né? E o nosso presidente deve ser o objeto principal da nossa oração. Então, nós devemos orar pelo presidente, pelo governador, que eu particularmente tenho amizade com ele, né? Desde a época da caserna, desde a época militar, nós estivemos em missão de paz junto no Haiti. Eu tenho muita amizade com o governador Tarcísio. Devemos orar pelo nosso prefeito, por todas as autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade constituída sem que Deus permita. Quem dá poder ou tira o poder é Deus. Eu estou vereador até o momento que Deus fala, não é mais você. Ponto final. Eu não fui eleito porque eu tenho amizade com o pastor Edson, eu não fui eleito porque eu tenho amizade com o pastor Rubens, eu não fui eleito, eu fui eleito pela vontade suprema de Deus e pelo desejo das pessoas que foram lá votar. O pastor Edson tem um voto só, ele não tem 510, então eu só tenho dele. Né? E eu só tenho um voto.
Nem o da minha esposa eu tenho. Eu tenho que limpar a casa toda semana, senão não tô a TV dele. Então nós precisamos entender isso, que nosso papel primordial como igreja é orar pelas autoridades, nos consagrar, santificar nosso país, santificar nossa nação, porque parece que perdemos isso, né? Parece que esquecemos que Deus, através da oração de uma só pessoa, ele pode mudar a realidade de uma nação toda. É verdade. Então, seria bom se todos nós orássemos e pedíssemos a Deus outra coisa. Nós vamos ter, não estou fazendo propaganda, mas nós vamos ter agora, no final do mês, a Marcha para Jesus. Aí sempre tem um que fala, mas a Marcha de Jesus está sendo organizada pela igreja tal ou pelo fulano de tal. A marcha é para Jesus. Eu vou lá. Marcha sobre essa cidade, declarando que Cachoeira Paulista é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, quando nós vamos, juntamos todas as igrejas, nós mostramos a nossa força. A gente, às vezes, perde, irmãos, por não saber a força que nós temos. Né? A população de Cachoeira gira em torno de 33 mil pessoas, ou quase 34 mil. Desses quase 34 mil, nós somos 9, agora está quase 10 mil pessoas evangélicas. Olha só. Se todos os evangélicos decidissem que vamos votar no pastor Edson era o nosso prefeito folgado. E quando nós falamos de cristãos, nós estamos falando sim das igrejas evangélicas, estamos falando também das pessoas que são católicas praticantes, das pessoas da Canção Nova que são praticantes, pessoas que querem o bem. Porque muitas vezes um evangélico ele pensa assim, eu sou um cristão. A pessoa que vai na Canção Nova lá, ela é corrupta. E não é. As pessoas que são fiéis, que são seguidoras realmente, não aquele que é do oba-oba, mas o que realmente vai na Canção Nova, ou vai na igreja de São Benedito e tal, que é fiel, ele não concorda, ele não compactua com coisa errada. Não tem como eu acreditar que uma pessoa que vá ali na igreja de São Benedito, comungue ali no domingo, que na segunda ele concorde que alguém tem um ato de corrupção, um vereador se corrompa, um prefeito se corrompa, duvido. Não tem como. Se a pessoa é cristã realmente, ela não aceita isso. E por isso eu tenho um bom relacionamento, consigo transitar bem com as pessoas católicas praticantes, porque eu vejo que elas enxergam, em mim, e aí nós voltamos na história do jogar o jogo lá, elas conseguem ver que eu não aceito jogar esse tipo de jogo, e que há outras pessoas também, não sou só eu, não, tem outros vereadores que também não aceitam, eles procuram fazer aquilo que julgam ser correto. É que nem tudo que eu julgo ser correto pode agradar, pode agradar o pastor, pode agradar aquele que nos ouve, porque aquilo que eu acho que é justo pode não ser para você. Às vezes eu voto sim e você fala, não, mas para que ele votasse não. Às vezes eu voto não e falo, não, para que ele votasse sim. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, um pano de limpar chagas, de limpar lepra. Não serve para nada, é um pano podre. Porque nossa justiça é muito falha, aquilo que é certo para mim talvez não seja para alguém que está nos ouvindo, Muito bom. Eu esperei esse podcast inteiro para fazer 2 perguntas. Vou fazer em sequência, tá? Vamos lá. Acho que elas são interessantes. Vamos lá. Vou emendar uma na outra, tá bom? Eu queria que o senhor falasse pra gente, desde o seu primeiro dia do mandato até hoje, que o senhor compartilhasse a maior alegria que o senhor já teve dentro da vida pública e também, o que eu acho que seja mais difícil, a maior tristeza que o senhor teve. E também deixar um recado para aquelas pessoas, cristãs ou não, que aspiram pela vida pública. Que o senhor deixasse uma mensagem para elas, o que fazer, o que não fazer, um conselho. Vamos começar então pela parte triste. A minha maior tristeza na vida pública foi quando nós vimos no início desse ano o transporte escolar paralisar. Porque no ano passado nós conversamos, pedimos para o prefeito que não renovasse com aquela empresa que estava. E aí a empresa viu que não ia... Ele renovou por mais um ano, a empresa viu
que ele não ia renovar novamente, que a Câmara Municipal não estava aceitando. E diante disso, simplesmente a empresa nos últimos 40 dias, mais ou menos, ela deixou de fazer o transporte, não ia mais. Quando o ônibus não vai buscar a criança para ir para a escola, eu estou roubando daquela criança não apenas dias de aula, eu estou roubando o conhecimento que aquela criança não vai adquirir, o direito desse conhecimento mudar o futuro dessa criança. Muitos pais tiveram que faltar ao serviço para ficar com seu filho e perdeu o emprego por causa disso. Então, a minha maior tristeza foi essa, de ver nossas crianças. E tocou em criança e me machuca profundamente. Eu sou oriundo do Conselho Tutelar, eu tenho que defender isso até o fim. Me machuca ver uma criança fora da escola. Isso, para mim, tem sido uma constante. Eu tenho a Isa lá, que é a secretária de Educação, ela é evangélica. Quase todos os dias Isa, isso aqui, ó, me dá uma solução. Isa, ela, pai, senhor, pastor, vou responder para o senhor, tal dela, vai lá e dá alguma solução. Porque a criança ela não pode ser desamparada. Então, minha maior tristeza é quando eu vejo o direito de alguma criança sendo violado. Quer seja direito à saúde, quer seja direito à educação, ao transporte público de qualidade, que essa criança, que é um direito dela, porque somente a educação pode mudar o futuro de uma criança. Isso não é chavão, não é uma palavra montada. Eu sou exemplo, eu vim de uma periferia de Curitiba, filho de um pedreiro nordestino negro, que saiu do Nordeste, foi tentar a vida em Curitiba, com uma senhora ruiva, que foi criada na roça e é dona de casa, e foi através da educação e conseguir ficar no Exército que mudou meu destino. Senão, era para eu estar lá, talvez ajudando meu pai como servente pedreiro. Então, é a minha maior tristeza quando eu vejo o futuro de uma criança sendo roubada através de negar o direito de saúde e educação. Com relação à minha maior alegria. Minha maior alegria toda vez que eu vou em algum lugar e as pessoas falam assim, olha, aquele projeto ou aquele dia que o senhor fez isso, como foi bom, muito obrigado. Quando a gente pede alguma coisa e vê aquilo se tornar realidade, é muito bom. Recentemente nós tivemos aí, agora semana passada, nós tivemos falta de água no bairro do Quilombo. 48 horas sem água. A Sabesp arrumava a bomba quebrava. Arrumava a bomba quebrava. Funcionava 15 minutos, quebrava de novo. E aí eu entrei em tratativa de Sabesp. Não, precisa então trocar essa bomba. Não importa se é caro ou se é barato, tem que trocar. E nós estamos conversando. Na terça-feira de semana passada, eles trouxeram de São José dos Campos uma bomba nova, instalaram lá. E eu estava no bairro na hora que falou, ligamos a bomba, tá funcionando, vai chegar água. Verifica a população. Aí eu fui de casa em casa no bairro, chegou a água aí? A pessoa, não chegou. Eu falei, tem certeza? Só ligou a torneira agora? Liguei há 15 minutos atrás, não tinha. Dá uma ligada agora. O pessoal ligava, saía, via alegria. O pessoal, obrigado, vereador. Então, quando a gente vê, e é tão pouco isso, mas a alegria da pessoa é minha alegria, porque imagine aquela pessoa que mora lá, o bairro do Quilombo é um bairro predominantemente rural, uma pessoa que trabalha, por exemplo, o dia inteiro no mangueiro, tirando leite, ordenhando vaca e tal, ele chega em casa todo sujo, fedendo ao estrume de vaca, ele só quer o direito de tomar banho para dormir limpinho, no outro dia de escovar os dentes para sair do serviço, né? E aí ele não tem, porque muitas casas de lá sequer a caixa d'água tem. Como não sentir alegria quando você abre a torneira e vê caindo a água, vê aquele povo feliz. No dia que colocou as lâmpadas lá, o bairro era as trevas daqui a pouco. Eu até, no dia que eu anunciei a troca das lâmpadas, estava trocando as lâmpadas, eu falei assim, Fiat Lux, haja luz. Hoje se concretizou isso aqui no bairro do Quilombo. Essa é minha alegria. Então, acho que eu respondi o que foi a minha maior tristeza, respondi a minha maior alegria, e um recado para aqueles que querem entrar na política. Firme-se com Jesus, tenha uma vida realmente firmada com Cristo,
tenha Cristo como prioridade da sua vida, tenha a sua vida cristã como prioridade, procure se firmar sabendo que isso aqui é passageiro, né? O que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Aí, quando você tiver convicção disso, tiver certeza da sua firmeza, da sua inteireza de fé, se candidate, peça a Deus orientação, se candidate e vá firme, sabendo que você pode fazer a diferença sim. Que ninguém aqui é super-herói. Daniel não foi, José, filho de Jacó, não foi, a rainha Esther não foi, José de Arimateia não foi, todos eram seres humanos normais como nós. Se eles puderam fazer a diferença, você pode fazer a diferença. Eu estou tentando fazer a diferença. Sou falho. Vou errar, com certeza eu vou errar. Mas eu estou errando tentando acertar. Desejo fazer a mudança em nossa cidade. Quero ver nossa cidade grande. E você pode ser a transformação que o nosso município precisa. Se você tiver esse chamado, não se acovarde. Vá em frente. Mas lembre sempre que a sua primeira missão é governar a sua própria vida, para depois governar a cidade. Governe a sua vida diante de Deus, para que você possa governar essa cidade diante de Deus. Maravilha, pastor Sérgio. Pastor, o que o senhor está achando dessa conversa? Maravilhosa. E o pastor Sérgio, como sempre, né? Responde à altura. É verdade. Graças a Deus pela vida dele. Estamos muito felizes também, né, por ter aceitado estar aqui conosco. E eu acho que está à altura aquilo que nós propomos, né? Fazer hoje, falar sobre a ética, falar essa questão aí que deve realmente, o crente deve estar dentro da política, fazer acontecer, porque diz que todo homem tem um preço, né? Que isso não seja adequado a nós, que nosso preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Que ao invés de preço tenhamos valor. Valor é mais importante. Confesso que é assustador tá aqui. Mas é muito bom. Eu espero que eu tenha respondido. Realmente não quis, não foi minha intenção. Eu vou fugir de nenhuma pergunta. E desejo continuar fazendo aquilo que se tornou, né, conhecido, né? Eu sempre falo que eu sou gente cuidando de gente. E espero poder cuidar de cada uma das pessoas que confiaram em mim, das 510 pessoas que votaram em mim, daquelas que não votaram em mim, mas que hoje me conhecem, porque eu não era conhecido. Né? Eu acho que foi um milagre de Deus mesmo, porque eu saía daqui a 5 e pouco da manhã para o quartel, então até voltava, saía de lá 5 e meia, chegava de 7 e meia da noite. Eu era pouco conhecido na cidade. E de repente ter sido levado a essa cadeira da Câmara Municipal, fico muito feliz, torço pela nossa cidade, torço para que, seja qual for o prefeito, ele faça uma boa gestão. Eu tenho um filho de 16 anos que pretende se formar e eu não pretendo que ele vá embora daqui, só tenho ele. Né? Se ele se formar em engenharia, por exemplo, precisa ir para outra cidade. Não, vamos trabalhar para trazer empresas, trazer indústrias para cá. Vamos fazer de tudo para que a nossa cidade tenha aqui garantia de segurança, saúde, emprego. Quando nós geramos emprego, e eu acho que já até passei do horário aí do podcast, só para que toda a população entenda, eu bato muito nessa tecla do emprego, porque quando se traz uma indústria, essa indústria começa a produzir aqui, ela gera impostos para o município, ISS, outros impostos que são gerados aqui no município. Fica para os cofres do município. Né? Tendo mais verba, a prefeitura pode contratar mais profissionais, pode prestar um serviço melhor, pode melhorar os prédios públicos, Santa Casa, escolas e assim por diante. Além disso, quando eu gero emprego, eu gero renda para a população. Diz, né, um grande economista, ele vai dizer que o dinheiro só é bom quando ele passa pelo menos em 5 mãos antes de sair do município. Então, vamos supor que eu trago aqui uma fábrica de móveis. Aí essa fábrica vende móveis para outro estado. O dinheiro entra na mão do proprietário da empresa aqui. Esse proprietário paga o seu funcionário. O seu funcionário vai lá no mercado
produtor, no mercado São Vicente de Paulo, no mercado, enfim, qualquer mercado, e compra lá. O dono do mercado paga o seu funcionário. O funcionário vai e abastece no posto. O dono do posto paga aquele funcionário. O funcionário do posto vai na farmácia e compra o remédio para o seu filho. Olhem quanto que esse dinheiro circulou. A economia aquece. Em cada um desses casos, quando paga o funcionário, quando compra no mercado, quando compra no posto, quando compra na farmácia, está gerando imposto para o município. Então, se nós trouxermos hoje uma empresa que gere aqui 500 empregos, vamos dizer 1.000 empregos para facilitar aqui, 1.000 empregos. Se gerarmos 1.000 empregos, são aproximadamente 4.000 famílias, 4.000 pessoas que estão assistidas. Cada família tem em torno de 4 pessoas. 4.000 pessoas que estão assistidas. Se dessas pessoas, 2 forem crianças em período escolar, vão receber auxílio creche, são aproximadamente 2.000 crianças que não precisarão de vagas em creches públicas. Se tem o plano médico, são aproximadamente 4.000 pessoas que não precisarão do SUS, da Santa Casa, poderão usar algum plano médico que a empresa fornece. Isso são 4.000 pessoas que não precisarão mais ir na porta da prefeitura pedir cesta básica. São 4.000 pessoas que não vão mais ter que bater no gabinete de algum vereador ou ir em algum agente político pedir, me dá um remédio, me doa, não sei o quê. Não vai mais precisar. Ele não fica mais refém daquele político. Então, a quem não interessa gerar emprego? Todas as pessoas de bem querem gerar emprego, precisam querer gerar emprego. Se fizermos assim, nós vamos construir uma cidade muito melhor para nós, para os nossos filhos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir segurar meu filho aqui, porque o meu salário do Exército é o mesmo aqui ou em São Paulo. Só que aqui o custo de vida é menor, né? Tá certo? Muito boa essa conversa. É muito bom conversar com pessoas que não só estão na política, mas que vivem a política. Isso é bom, esclarece as dúvidas que nós temos, né? Ele comentou aqui que é assustador estar aqui, né? Agora, o senhor imagina uma pessoa que está entre 2 autoridades, instituídas por Deus e pelo povo. Como é que é a situação do menor aqui, né? É difícil, né? É verdade. Mas eu agradeço bastante por essa conversa, eu tenho certeza que foi muito esclarecedora. Esse é o objetivo do podcast, né, pastor? É verdade. Trazer voz para autoridades, para as pessoas, para que a gente possa não ter dúvidas acerca do que é a política. Sim. Talvez algumas dúvidas existam porque as pessoas estão sem informação suficiente para entender como funciona. E através de uma conversa como essa, a gente acaba tendo luz, e isso é muito importante. Então, para todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, a gente deixa aberto essa aba dos comentários. Você pode deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida. O pastor Sérgio pode voltar numa outra oportunidade, eu tenho certeza que ele vai querer. Pode indicar pessoas para estar conversando com a gente, porque isso aqui é democrático, né, pastor? Democrático, verdade. Aberto, a gente quer ouvir as pessoas de fato. E eu já agradeço o pastor Sérgio pela disponibilidade. Como o pastor disse, foi em cima da hora, mas ele prontamente aceitou, né, esse desafio, essa conversa. Gratidão pela vida do senhor. Pastor Sérgio, obrigado mais uma vez. Sempre aí comigo, me auxiliando. Não é de hoje que o senhor está junto comigo, né? Sempre estou pedindo socorro e o senhor tem me ajudado. Muito obrigado mesmo. E, na verdade, a gente quer mesmo dar voz para muita gente. É, né? Verdade. Aqui nós teremos outras pessoas também falando. Com o tempo a gente vai trazendo e que a gente possa estar com isso abençoando a nossa cidade. É verdade. Essa é a nossa visão. Muito obrigado, pastor Sérgio. Que Deus abençoe. Eu que agradeço a todos. Desejo a todos um excelente mês de agosto e vida longa esse podcast, muito Amém. Bom primeiro, o segundo já não foi tanto, o segundo foi melhor, mas parabenizá-los, isso é Amém. Importantíssimo, isso que Deus possa abençoar vocês e possa abençoar os irmãos da Igreja Vida Nova, todos que nos ouvem, que possam ser impactados por essa verdade. É possível Amém. Sim fazer política com ética, com moral, com dignidade, com valores e princípios cristãos. Deixo aqui o meu apelo, acredite nisso, que é possível. E muito obrigado, fico feliz, agradeço, estou sempre à disposição. Amém, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui, até o próximo podcast. É isso aí, boa noite para todos. Boa noite.